nesse vídeo nós vamos falar de regra de 3. O que seria uma regra de 3? Vamos à definição. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3. Por isso, regra de 3. São 4 valores, mas eu conheço somente 3. E eu devo, portanto, determinar o valor a partir desses 3 conhecidos. Então, como que eu calculo? Vamos a um exemplo. Ó. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Para eu calcular uma regra de 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as grandezas. O que são grandezas? São coisas que eu vou medir. Então, nesse caso aqui, o que eu estou medindo? A quantidade de camisetas e o preço. Então, as minhas grandezas são camisetas e preço. A partir do momento que eu identifico as grandezas, eu vou montar um quadro com os valores. Então, eu tenho aqui as camisetas e o preço. Então, eu retorno aqui, ó, Bianca comprou 3 camisetas, então são 3 camisetas, o 3 vai embaixo do camisetas, e pagou R$120, 120 é o preço, 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas? 5 são camisetas, vai na coluna das camisetas. E aí eu quero saber o preço. Depois que eu faço isso, eu vou identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. O que é isso? Grandezas diretamente proporcionais acontecem assim. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Quer dizer, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais, pelo próprio nome, né, inverso. Então, quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se uma dobra, a outra reduz pela metade. Se uma triplica, a outra reduz pela terça parte e assim por diante. Por que eu preciso identificar isso? Porque isso vai me ajudar a resolver a regra de 3. Então, vamos retornar ao nosso exemplo. O que aconteceu com o número de camisetas aqui? De 3 para 5, aumentou. O que vai acontecer com o meu preço? Se eu compro mais camisetas, significa que eu vou pagar mais. Ou seja, as duas grandezas aumentam. Significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, como é que eu resolvo isso? É só multiplicar em x. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes x e 5 vezes 120. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes x igual a 5 vezes 120. Então, 3x igual 5 vezes 120 vai me resultar em 600. Cheguei numa equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação? Quando eu quero somente um x e eu tenho 3x, significa que eu tenho que dividir ambos os lados por 3, porque eu quero apenas um x. E aí, 3 dividido por 3 vai me resultar em 1x, que eu posso escrever só como sendo x também. E 600 dividido por 3 vai me resultar em 200. Quem tiver interesse, tiver alguma dúvida com relação a resolver uma equação do primeiro grau, acesse o vídeo lá no canal sobre a equação do primeiro grau. Então, assim, como é que eu resolvo uma regra de 3? Né? Sempre vai seguir esses passos aqui. Uma regra de 3 simples, em que eu tenho 4 valores, 3 que eu conheço e 1 que eu desconheço. No primeiro passo, eu identifico as grandezas. No segundo passo, eu monto um quadro com as grandezas e os seus valores. Depois, eu analiso se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se for diretamente proporcional, multiplique em x. Se for inversamente, a gente vai ficar isso para um próximo vídeo. Então, eu espero que tenha ficado claro o que a gente estudou aqui e até o nosso próximo vídeo.